A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Irmãos, eu quero estar deixando para vocês uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, do seu capítulo 20, aonde a Bíblia está nos dizendo que o rei Josafá, ele vai receber um recado. O rei Josafá vai receber uma notícia que não lhe agrada. A Bíblia vai dizer que ele estava ali no seu reinado e de repente chega alguém para ele lhe dizendo: "Ó rei, está vindo contra você uma grande multidão. Está vindo aí contra você um povo para guerrear contra o seu reinado." Josafá, então, ao receber aquela notícia, ao receber aquele comunicado, Josafá, ele teme, ele fica muito atemorizado, porque ele sabia que mesmo ele reunindo todos os homens de guerra que ele tinha, não seria suficiente para guerrear contra esta grande multidão. Não seria suficiente para ganhar esta batalha. Então a Bíblia vai dizer que Josafá, ele se posiciona. A Bíblia vai dizer que então Josafá, agora mesmo com medo, mesmo com aquele misto de emoções, ele vai consultar ao Senhor. E é exatamente isso que precisamos fazer. Antes de sairmos tomando decisões precipitadas, antes de sairmos agindo com a força do nosso braço ou achando que vamos ganhar alguma coisa com as nossas palavras, precisamos buscar em Deus uma resposta. Precisamos buscar em Deus uma direção. Josafá, agora ele vai orar, ele vai jejuar e ele vai consultar ao Senhor, porque ele quer saber o que Deus tem para dizer para ele. Ele quer saber qual é a opinião de Deus, qual é a direção que Deus tem para ele e para o seu reinado. Então a Bíblia vai dizer que Deus responde Josafá por intermédio de Jaziel. O Espírito do Senhor toma aquele moço. O Espírito do Senhor começa a falar na boca daquele moço, dizendo para Josafá que não era para Josafá ter medo, que não era para Josafá temer, que não era para Josafá se assustar, porque aquela guerra não era de Josafá, aquela guerra era de Deus. Deus falou para Josafá: fique em paz. Não tenha medo, esta peleja não é tua, mas a peleja é minha. Josafá, então, vai colocar o povo para orar. Josafá vai colocar o povo para jejuar. Mas tem algo de muito importante também dentro desta passagem, porque a Bíblia vai dizer que quando eles se posicionaram para ir à peleja, Deus já tinha falado para Josafá: Josafá, não é na força do teu braço, não é com as tuas palavras. Esta batalha não é você quem batalha, mas esta batalha sou eu quem pelejo por você. Somente se coloque na posição. Então Josafá chama os seus homens de guerra. Só que Josafá, ele dá uma ordem para aquele povo: vocês que estão na frente, adore o Senhor. Olha o mistério de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele povo, enquanto eles estavam caminhando em sentido para o local de guerra, para o local aonde aconteceria a peleja, a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a entoar louvores a Deus. Aquele povo começou a glorificar o nome do Senhor. Aquele povo começou a adorar a santidade de Deus. E foi exatamente neste momento, enquanto o povo estava adorando, que Deus estava trabalhando. Deus está dizendo para mim e para você neste dia: é você adorando e eu trabalhando. É você adorando e eu guerreando por você, porque enquanto você adora, eu confundo o inimigo. O povo começou a adorar a Deus, o povo começou a glorificar o nome do Senhor Jesus, e Deus mudou a situação. Deus entrou dentro daquela circunstância e confundiu o inimigo. Deus, ele vai confundir o teu inimigo, mas primeiramente você precisa se colocar na posição, você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa colocar a sua arma. Qual é a sua arma? Qual foi a arma que Josafá usou dentro dessa situação, a qual para ele era impossível? A adoração. Pois é a adoração que sai dos teus lábios que vai confundir o inimigo, porque enquanto você louva, o Senhor trabalha por você. Enquanto você louva, Deus entra em áreas que você não pode acessar. Deus coloca as mãos dele em lugares aonde você não pode colocar as tuas mãos. Então
Então fique com esta palavra no dia de hoje e creia que Deus está falando com você através desta palavra, adorando e Deus trabalhando. Amém? Então fique com Deus, fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.